Você tá querendo comprar um compressor e você está um pouco perdido. Depois que você assistir esse vídeo todinho, você vai sair achado, instruído e sabido. Nunca mais você vai ter dúvida para você comprar um compressor na sua vida. Tanto nessa e quanto nas suas outras vidas que há de vir. Mas também não tem. E se você quer pintar o seu carro e não sabe absolutamente nada e quer aprender, eu vou deixar outro vídeo na descrição deste vídeo que você vai aprender tudinho. E para começar esse vídeo, a gente tem aqui, primeiro, um tufão, que é um compressor que não tem reservatório. Tem um compressor de 24 litros e tem um compressor de 250 litros, que já é um compressor maiorzão. Eu quero que você entenda, meu grande amigo, que não existe compressor ruim. É isso que eu tô falando pra você. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, compressor de 24 litros não presta, ah, tufão não presta, ah, compressorzão grande é o que presta. Só que vai depender muito do tipo de serviço que você vai fazer. Um exemplo, se você tem um carro com porta-mala puchuchuco, você precisa sempre estar levando esse compressor para fazer pintura. Um compressorzão de 250 litros não vai servir de nada para você. Você não vai nem ter como levar esse trem grandão, desajeitado. Aí é melhor um compressorzinho de 24 litros. E por que eu tô falando isso? Porque se você não sabe, tem pessoas que ficam falando porque nunca usou. E eu, como sou o símbolo da ajuda em pessoa, eu já usei anos o tufão, já usei anos o compressor de 24 litros e usei anos o compressorzão grandão também. Então eu vou falar pra você na teoria e na prática. O compressor, ele vai pegar o ar que tá na atmosfera, ele vai comprimir e vai ficar lá dentro do reservatório. Já o tufão, ele vai também comprimir o ar que tá na atmosfera e já vai ficar direto na linha de ar, porque ele não tem reservatório. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber, daqui a pouco a gente vai entrar nos equipamentos, que aí sim, ah, Cal, eu preciso usar equipamentos pneumáticos, não só pistola. O compressor de 24 litros não vai ser suficiente para você, cabanó ceguinho. Agora, se você só quer dar uma pintada, ah, só vou usar pistola mesmo para pintar esse portãozinho, o compressor de 24 litros é o melhor que vai ter. Muito melhor que o compressor grandão, porque você vai conseguir levar no seu carro, de bicicleta, de a pé, no que for, e você vai conseguir executar o serviço e trazer aquela graninha maroto para sua casa. Agora, um exemplo, você quer fazer um serviço na casa do pessoal, você quer pintar gradinha, você fica pintando gradinha, pecinhas pequenas, não quer muito barulho. Por quê? O compressor de 24 litros é o que faz mais barulho dentre todos eles. Faz mais barulho que o compressor de 100 litros. Na verdade, esse compressor de 24 litros aqui, ó, essa miséria aqui, isso aqui é motocompressor, não é nem compressor. E aí, meu filho, às vezes o pessoal fica vendo os compressores e fala assim, nossa, mas como que eu vou saber qual que é o compressor que eu vou usar? Você já sabe o tamanho do compressor que você vai precisar, né? Agora, você vai escolher o tamanho do compressor e através do tamanho e das especificações, você vai saber qual ferramenta você pode usar e qual ferramenta você não pode usar. Aí vai ser o problema teu também, que você vai ter que ver o que você vai usar para você comprar um compressor adequado para esse tipo de serviço. O ponto negativo é que se você realmente precisa ferramentas pneumáticas e precisar ficar levando o compressor para um lado para o outro, não vai dar certo não. Porque você vai precisar de comprar um compressor muito mais grande, maior de grande de bom. Mas agora eu vou te explicar o funcionamento do compressor de uma forma que você vai entender o básico, mas aquele básico bem assim, basicão, mas bem arrochado, que você vai saber as ferramentas na hora de você comprar também, tá? Quando você dá uma olhada no compressor, você vai ter assim, ó, duas nomenclaturas que vai ser o suficiente para você entender tudo. É apenas duas. A gente está falando do PCM e a gente está falando da pressão, que é PSI ou Libra. PCM é a quantidade de ar, o volume do ar que vai ficar dentro da botija. Você vai entender, calma aí. E PSI ou Libra é a pressão que esse compressor, o conjunto compressor, vai conseguir enfincar na linha de ar e vai mandar para o seu equipamento, para a sua ferramenta. Então aqui tem o PCM e aqui tem a Libra, PSI ou Libra. Vamos lá no outro. Oh, suadeira terrível, menino do céu. Presta atenção aqui, ó. Esse primeiro nome do lado esquerdo é o PCM. Esse daqui já é 25 PCM, tá? Ele consegue comprimir, produzir de ar. E aqui 175 Libra. Agora eu vou pegar essa mangueira para te ensinar o que é Libra e o que é PCM. Olha que maravilha. PCM, pés cúbicos de ar por minuto. Esse compressor aqui, ele vai pegar o ar que está na atmosfera, que está no ambiente, ele vai comprimir e vai conseguir comprimir 8,3 8,3
pés cúbicos de ar por minuto. Ele vai pegar todo esse ar, que é 8,3. E quanto tempo ele consegue fazer isso? Em 1 minuto, pegar 8,3 pés cúbicos de ar por minuto e ficar no reservatório para você trabalhar. É a capacidade que ele vai ter para produzir o ar, tá? Para ele compactar. A gente tá falando de volume de ar. O que é isso? Venha. Armei já uma casinha aqui para vocês entenderem, ó. Vamos pegar a mangueira. Vamos botar aqui. O ar agora, ele vai virar o quê? A água. Tem compressor que ele consegue produzir bastante ar por minuto, que vai ser, no caso, essa água, ó. Tem compressor, esses compressor pequeno, ele não vai conseguir produzir bastante quantidade de ar por minuto, tá? Vai ficar pouquinho. E o que é a pressão? É a força que esse ar que a gente está representando pela água consegue chegar no seu equipamento, que é isso aqui, ó. Ó, a pressão. Mesmo que o compressor ele vai produzir pouco ar, ele vai conseguir ter bastante pressão, que é aquela 120 libras de pressão, que tá indo até aqui, ó. O meu compressor, o compressor grande vai ter 175 libras, que significa ele vai conseguir mandar a água, ó, que é o ar, mais longe. A pressão, tá vendo? Quanto menos pressão o compressor tiver, quanto menos libra, vai ter pouca força. Quanto mais pressão, vai ir mais longe. E o volume de ar também é muito importante. Tem equipamento, um exemplo, uma Rokit vai gastar bastante volume de ar, quantidade de ar. Não estamos falando de pressão, de volume, mas automaticamente ela precisa também de mais pressão. Uma pistola de pintura, ela vai precisar de pouco ar e de pouca pressão também. Por quê? Porque o líquido que vai dentro da pistola de pintura, o produto, para chegar até a superfície, não vai precisar de muita coisa, entendeu? Agora que você já entendeu o que significa PCM e o que significa libras, a gente vai te mostrar agora na prática. Esse compressor aqui, no caso, 8,3 pés cúbicos de ar por minuto, que ele vai conseguir comprimir dentro desse reservatório. Esse ar, ele vai sair com 120 PSI, que a gente já está falando da pressão. Porém, no funcionamento do compressor, gera muito calor. E normalmente os compressores, ele vai perder 30% de eficiência na hora da produção. Quando liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, esse compressor na hora do funcionamento do pau tá torando, ele não vai conseguir manter esse funcionamento. Quando você vai correr, você não aguenta ficar correndo que nem um louco sem parar. O compressor é a mesma coisa. Ele vai começar correndo, aí depois ele vai dar uma cansada e vai fazer o quê? Começar a ir um pouco mais devagarzinho e vai perder 30% dessa produção dele de ar. Então, ou seja, na hora da pauleira, esse compressor, ele vai produzir 5 feio da miséria, PCM. E na libra também ele vai perder. A libra também, ele vai fazer o quê? Na pressão, que é o PSI. Ele vai conseguir mandar 80 libras de pressão de 120, que é 30% a menos. Tá? Só fazer a continha aí de porcentagem para você entender. Entendeu isso aqui já? Agora vamos para os equipamentos. Já o tufão, ele não vai ter reservatório de ar. Vou tirar ele aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar o funcionamento desse cabo aqui. Você que quer trabalhar com tufão, tem um negócio muito importante que eu vou te mostrar do tufão. Antes da gente passar para a próxima etapa, você precisa entender isso aqui. Esse compressor, ele vai produzir de ar 8,3 pés cúbicos de ar por minuto e vai armazenar essa quantidade de ar no reservatório. Então aqui, ó, para você entender, ó, vamos colocar 8 PCM, 8 partes de ar, para você entender. 2, 4, 6, 7, 8. Nossa, murchou essa aqui, rapaz, ó. Então a primeira regra para você dar uma olhada no equipamento é isso aqui, ó. Essa pistola, ela vai consumir 3 PCM de ar por minuto. Ou seja, se ela vai consumir 3 pés cúbicos de ar por minuto, 3 PCM, vai sobrar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Porém, na verdade, quando o compressor começa a trabalhar, vai perder eficiência e vai ficar apenas 5 PCM. Então, ou seja, por isso que você precisa de uma pistola que consuma menos ar do que o compressor. Vai sobrar 2 PCM que vai ficar armazenado. No próximo minuto vai entrar mais 5 PCM.
para você entender. A pistola vai utilizar mais 3 PCM. Então, ou seja, sempre vai ficar ar no reservatório. Sendo assim, a pistola não vai conseguir consumir todo o ar que tem dentro do reservatório do compressor. Você vai conseguir utilizar a pistola tranquilamente. Essa pistola da PDR, ela já vai consumir 8 PCM. Ou seja, esse compressor vai ficar 5 PCM no funcionamento. Essa pistola vai consumir 8 PCM. Então ela rapidamente vai pegar aqui esses PCM. O compressor fica aqui infeliz. O compressor vai ficar sem ar. Sendo assim, vai faltar ar para a pistola e você não vai conseguir trabalhar com a pistola de alto consumo. Essa pistola é de baixo consumo, baixa pressão. Essas aqui são de alta pressão. Essa aqui é 9,3 PCM. O compressor não vai conseguir fornecer a quantidade de ar que essas duas pistolas funcionam. Outra coisa que é importante, libra. Quando se trata da libra, pressão de trabalho, PSI, que é essa que tem embaixo, no manual do fabricante vai ter que ter essas especificações. As pistolas normalmente, ó, o compressor, mesmo ele trabalhando, perdendo um pouco a eficiência dele, vai ficar 80 PSI, 80 libras de pressão. Todas as pistolas vai dar para trabalhar com folga. Mesmo dando para trabalhar com folga, essas duas nomenclaturas tem que estar com sobra. Se uma tiver, outra não tiver, não adianta nada, beleza? Ou seja, o compressor vai conseguir fornecer a pressão necessária, a força necessária, mas não vai ter o volume de ar que essas duas pistolas precisam. Agora, quando se fala de outros equipamentos, vai pra lá, bolinha. Acabou. Era só isso só que era para você fazer aqui, mais nada. Suma. Aqui a gente tem outros equipamentos também. Quando se trata de Rokit, vamos lá, tem dois Rokit aqui no mercado. Essa Rokit aqui tá falando que produz 15 PCM, só que precisa de 90 PSI, 90 libras de pressão. Esse compressor, ele tá produzindo 5 PCM. Então aqui, meu grande amigo, já não vai faltar ar para abastecer essa pistola. A pressão aqui é 90 libras. Esse compressor, 120 libras. Só que conforme vai trabalhando, vai perder aproximadamente 30%, vai ficar 80 libras, 80 PSI. Ou seja, é impossível você usar a Rokit num compressor de 24 litros, tá? Ô, Carl, mas tem umas Rokit no mercado que tá falando que é 2,8 PCM. Se você dá uma olhada na internet, tá falando que ela consome 2,8 PCM. Mas isso daqui é uma lenda. Mesmo assim, você vai precisar de 90 libras de pressão, 90 PSI. O compressor é 80. Você não vai conseguir trabalhar mesmo essa Rokit sendo 2,8 PCM. Porém, quando o fabricante está especificando 2,8 PCM, é como se a gente trabalhasse dessa forma aqui, ó. Vamos pegar a linha de ar aqui. O fabricante está falando que consome 2,8 PCM. Né? Então a gente vai colocar lixa aqui. Qual que é esse consumo que ele fala? É o consumo, aqui é a velocidade, né? Quanto menos velocidade, menos ar vai consumir. Se eu deixar aqui pouca velocidade, a Rokit vai trabalhar dessa forma. Dessa forma, é impossível a gente lixar a peça. Tá consumindo 2,8 PCM, só que eu não consigo trabalhar. A partir do momento que eu começar a trabalhar aqui, ó, vai consumir 15 PCM. Ó, aumentei. Vai consumir 15 PCM, tá bom? Então fica atento quando você vê uma Rokit que fala que é 2,8 PCM, você não vai conseguir trabalhar para você fazer um lixamento agressivo, nenhum tipo de lixamento. Então, ou seja, Rokit é para compressor no mínimo 100 litros. 100 litros você vai trabalhar um pouquinho, vai ter que parar, esperar o compressor carregar, trabalhar mais um pouco. Dá para trabalhar? Dá. No limite do compressor de 100 litros. Um compressor de 24 litros, 50 litros, é impossível você trabalhar com a Rokit. A Rokit, além dela precisar de uma força, de uma pressão bem forte, ela vai precisar de um volume de ar muito alto, tá? Então essas duas Rokit vai consumir a mesma coisa, só que o fabricante colocou 2,8 a partir de 2,8 PCM. Uma tesoura para cortar chapa, 8 PCM, 90 PSI. Você não vai conseguir trabalhar com um compressor de 24 litros numa tesoura dessa. A furadeira
10 PCM, 90 libras de pressão. Você não vai conseguir trabalhar com esse compressor também. Sempre é importante, quando você for comprar um compressor, antes de você comprar qualquer compressor, a primeira coisa que você vai identificar é quais as ferramentas pneumáticas que você vai precisar. A partir do momento que você sabe as ferramentas que você vai usar, aí sim você vai adquirir um compressor, seja ele pequeno, médio ou grande, de acordo com as ferramentas que você vai precisar. Cal, vou trabalhar só com pistola de pintura mesmo? Aí sim você pode usar um compressor assim, que vai ser chopeta. Aqui é o regulador da pressão. Então, ou seja, o pistão vai comprimir o ar dentro do compressor. Quando chegar a 120 libras, que é esse compressor aqui, ele é 120 libras. Quando chegar a 120 libras aqui, o que vai acontecer? Esse daqui é o pressostato. É uma chave automática que quando chegar a 120 libras, ele vai automaticamente desligar o motor. Ele vai desligar, que vai dar um sinal para o motor, não precisa colocar mais ar aqui dentro, e já tem um ar suficiente, tem 120 libras de pressão. Você vai usando conforme o pressostato vai identificar a pressão que está aqui dentro. Quando o pressostato identificar que tem 80 libras de pressão, ele vai mandar um recado para o motor e vai falar assim, ó, pode começar a trabalhar que já tem 80 libras. E aí o compressor vai começar a produzir. Quando chegar a 120 libras aqui, o pressostato vai mandar uma mensagem para o motor desligar. E sendo assim, ele vai ligando e desligando, ligando e desligando. Ou seja, dentro do reservatório vai ficar sempre 80 PSI no mínimo. Por isso que você não pode usar nenhum equipamento que está acima de 80 libras, porque não vai ter essa quantidade de pressão dentro do reservatório. E se acaso o pressostato não conseguir mandar o recado lá, queimar o pressostato, essa aqui é uma válvula de segurança que ela automaticamente, passou de 120 libras, ela vai vir aqui começar a funcionar, ela vai automaticamente disparar aqui e vai ter uma fuga de ar para não explodir o ambiente, que senão isso aqui é uma bomba relógio. Agora, quando a gente fala do tufão, o tufão não tem nenhum reservatório. Ele vai comprimir o ar e já vai soltar na linha de ar direto. Para isso, você não vai conseguir usar uma pistola dessa forma. Por quê? Esse tipo de pistola, pistola HVLP, quando você conecta a pistola, no caso do tufão, você não vai poder usar uma pistola HVLP. Você vai ter que usar uma pistola ar direto. A pistola ar direto, quando você liga o tufão e conecta a mangueira na pistola, sem você apertar, o ar já vai estar saindo, porque não tem reservatório. Se você colocar uma pistola normal assim, o que vai acontecer? Vai estourar o diafragma do tufão. Aí você vai trocar esse diafragma, que esse bonitão desse diafragma, que vai fazer comprimir o ar. Eu sei que você gostou do vídeo, então vai lá, ô calor do Zinfa, rapaz, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, pega seu dedo benigno e fica no like. Tamo junto, forte abraço, ok Brasil? É nóis!